Iniciaremos agora o painel sobre governança corporativa. Vamos assistir um vídeo sobre o tema. Convido ao palco para compor o painel de governança corporativa o secretário federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, Antônio Carlos Bezerra Leonel, a vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Risco do Banco do Brasil, Paula Teixeira, e a diretora de Vocalização e Influência do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Valéria Café. Daremos início agora ao painel sobre governança corporativa. Novamente, muito bom dia a todos. Agradeço enormemente a presença. Agradeço ao secretário Leonel, à vice-presidente Paula, à diretora Valéria. Um prazer recebê-los hoje no BBTS Connect. Vamos começar falando de governança corporativa, um tema extremamente importante e desafiador. Eu vou começar esse tema para a gente já começar a ter um pouco mais de dinâmica, perguntando para a Paula a seguinte situação. Paula, existe um ponto importante quando a gente fala de governança corporativa e que é muito debatido, isso a gente vê, inclusive, em alguns cursos do IBGC apresentando interações sobre esse tema, a parte de negócios e risco. E, normalmente, isso eu já vi em alguns slides, a ideia de uma balança, em que você tenha, para ter mais negócio, você precisa ter menos gestão de riscos. Ou para você ter mais riscos, isso acaba penalizando o negócio. Com toda a sua experiência na parte de gestão de riscos e controles internos, e tendo também esse papel de gestora do risco de contágio do Banco do Brasil, olhando todas as LBBs, como é que você vê essa ideia de balança? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Flávio, pelo evento muito bom. Prazer estar aqui com o Leonel, com a Valéria. Muito obrigada, a presença de todos. Bom, dentro desse contexto, eu acho que, sim, eu tive aqui a oportunidade de chegar um pouco antes no painel de cyber, a gente estava falando do maior risco do momento, cyber risk, e que todas as empresas enfrentam, não só o mercado financeiro. E aí a gente pensa, e quando a gente olha nesse contexto dos riscos, e entender o que são os riscos, eu acho que esse é o grande diferencial de um gestor de uma empresa. Entender qual é o risco que ele incorre. Então, se a gente for pensar hoje, e nessa complexidade, né, que a gente vive com todos, e tivemos momentos aí em que outros riscos foram mais importantes e que foram mais críticos, e que nós estávamos entendendo e estudando esses riscos, a saber, risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito. Hoje a gente vem falando, né, todo o contexto do risco operacional, que o cyber está dentro dele, todas as questões ligadas agora com riscos emergentes, como risco climático, que a gente olha para os nossos negócios. Como manter os nossos negócios de forma sustentável se você não conhece o risco do seu negócio? Se você não conhece a dimensão, e aí essa balança pode entrar, porque gerir bem esse risco e aproveitar as oportunidades, de forma que você consiga antever os riscos e transformar. O grande negócio de um empreendedor é fazer do limão a limonada, certo? Então, o grande negócio de um gestor é entender os seus riscos, antevê-los e transformá-los em oportunidades, para que os seus negócios sejam, sim, sustentáveis. Então, essa balança, ela nessa medida, não uma medida em que você tem uma contradição, mas uma medida em que você olha para o tamanho, a complexidade,
a abrangência do seu negócio, qual é o principal risco que você está inserido. Esse você tem que mitigar, esse você tem que ter uma estrutura adequada, olhar, e aí fazer essa balança exatamente para poder, dentro desse composto, entender, e ali sim você colocar os seus melhores esforços para quê? Todo o negócio que você tenha feito, todo o trabalho e estrutura, ele, de repente, não desapareça da sua última linha de resultado. Por quê? Porque o risco deixa de ser incerteza e se materializa. E aí, assim, eu vi aqui comentando, você estava comentando no painel anterior de vários outros, na verdade, assim, serviços que a própria BBTS fornece. Eu fiquei pensando, a BBTS deve ter, dentro desse contexto, serviços que ela mesma desenvolve, serviços que ela presta a partir de terceiros. Então, o risco de fornecedor é um risco importante. Então, como gerir isso para que essa prestação de serviço, essa FII, né, adjacente dessa prestação de serviço, ela não se dilua, ela não se perca quando você não consegue entender o risco do seu fornecedor, para que realmente aí você mitigue e essas oportunidades que o seu negócio apontam não vá embora aí no resultado, né? Então, essa balança, ela existe na medida em que você entende, coloca os instrumentos necessários e faz com que você potencialize o resultado da empresa, à medida que você é proativo, prospectivo. Muito perfeito. Entendi, então, que a gente pode dizer o seguinte: a gestão de riscos ela tem que ser customizada à complexidade daquele negócio. Perfeito. Essa é a balança que tem que existir e não uma dicotomia. Excelente. Considerando um ponto também muito importante, depois eu vou voltar e vou trazer esse assunto para você, Leonel. Eu queria conversar contigo, Valéria, essa ideia que existe sobre a governança das estatais. Acho que aqui tem um ponto importante, em que às vezes a gente acha no mercado que a governança das estatais ela está, às vezes, um pouco para trás da governança privada. Eu volto a dizer, talvez uma sensação falsa. Então, eu queria primeiro que você comentasse isso e, dentro dessa sua esteira de comentar a governança das estatais, olhasse também um pouco sobre como é que as empresas privadas fazem a seleção dos seus conselheiros. Porque nas empresas estatais, a gente tem a 13.303, lá o artigo 17, que pega uma varredura, ou seja, se tiver alguma coisa problemática, vai pegar e não vai ser aprovado. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor essa governança, comparando como é que estão as estatais em relação às demais empresas privadas, e como é que funciona essa parte de seleção, comparando a estatal também com as empresas privadas. Bom, primeiro, essa é uma excelente pergunta. A gente acabou de fazer uma pesquisa sobre governança das estatais. Essa pesquisa ela indica que a lei das estatais realmente trouxe e alavancou e aprimorou a governança das estatais, principalmente das estatais federais e das listadas, porque existia um trabalho muito forte nas estatais federais, tanto da SESC, quanto da CGU, quanto da TCU, para ajudar as estatais a conseguir aprimorar e atingir tudo que a lei das estatais pedia para que fosse atingido. Eu trouxe aqui alguns dados, rapidinho, que eu acho legal mostrar para vocês, né? Então, é muito importante que as empresas com faturamento bruto acima de 90 milhões, elas realmente aprimoraram muito a sua governança. E o que é muito interessante é que isso alavancou a melhoria da jornada da governança também das outras estatais, mesmo fechadas, mesmo as que não tinham que cumprir tudo o que a lei exige. Então, isso foi muito bacana. Mas acho que tem um ponto aqui, porque quando a gente fala em governança, que eu acho importante trazer, primeiro, governança dá para todo mundo, né? Todas as empresas podem ter governança. Isso é um ponto muito importante. E para isso, basta cumprir os 4 princípios, que foi um ponto que a gente trouxe aqui, que é transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Mas hoje, o que eu acho importante trazer é que a transparência não é só a transparência financeira que as empresas pedem. O que se pede hoje é que você seja transparente e conte tudo o que você, empresa, está fazendo e mais, que você responda ao que os stakeholders querem. Então, esse é um ponto muito importante. Nesse sentido, eu acho que vale a pena trazer aqui que
o que a gente tem percebido é que é exigido das empresas, hoje, tanto dos investidores quanto da sociedade, que as empresas elas tenham questões relacionadas a questões ambientais e sociais. E nessa pesquisa mostra que 40% das empresas estatais ainda não têm relatório integrado ou de sustentabilidade. E 45% das empresas estatais ainda não possuem uma política de divulgação de informações e nem uma política de transações com partes relacionadas. Olha só, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente já está numa sofisticação de governança corporativa, porque o básico as estatais já cumpriram, e estão no mesmo nível das privadas, respondendo a sua pergunta. Então, isso é muito bacana, porque, na verdade, a gente pode começar a sofisticar a governança corporativa e ser ainda mais transparente e eficaz, né? E o que eu acho muito bacana, quando você perguntou da seleção de conselheiros de administração, a seleção de conselheiros de administração, hoje, é necessário, pela lei das estatais, que haja um comitê de elegibilidade. Mas, nas privadas, o processo é diferente. E cada uma das privadas tem um processo diferente. Então, eu posso dizer para você, uma empresa privada fechada tem um processo totalmente diferente de uma empresa privada listada e que é totalmente diferente de uma listada no novo mercado. E isso depende muito dos investidores, dos acionistas, porque você tem investidores nacionais, internacionais. Então, efetivamente, respondendo para você, as estatais hoje têm um processo de seleção muito profissional, tão similar quanto das privadas, e quando isso acontece, a gente que é do IBGC fala assim, peraí, então qual é o próximo passo? Então a gente já começa a cobrar, olha, o próximo passo agora é a gente pensar em questões ambientais e sociais e trazer esse ponto para a governança. É isso. Muito obrigado, Valéria. Um ponto importante. Primeiro, Leonel, são várias as perguntas que a gente quer fazer para você, porque realmente aproveitar o conhecimento da CGU nesse debate é essencial. A primeira questão que eu queria trazer é como é que você viu a evolução da governança das empresas estatais após 2016 com a publicação da 13303. E o segundo é olhando um pouco do debate que nós trouxemos aqui hoje, que foi esse debate relacionado ao Open Bank, Open Finance, essa necessidade de trabalhar com as startups, trabalhar com as fintechs, trabalhar de forma com parcerias. E lá na 13.303 tem uma ideia de parcerias, apesar de que a gente não tem muito ainda um caminho pavimentado. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa vivência e talvez de algumas observações, recomendações, o que a gente pode fazer para para que a gente não perca essa esteira de inovação, não tenha um problema de competitividade em relação aos nossos pares do setor privado e que a gente ainda possa usar essa lei para fazer com que a gente ainda dê um salto de qualidade ainda maior, porque na medida que você tem a lei exigindo fazer mais coisas, a gente possa avançar mais rapidamente que o setor privado. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui. A pergunta é muito pertinente. Falar depois da Ana Paula e Valéria já vai ser um desafio, mas em relação eu gosto de contextualizar a situação. Pós-2016, a gente pode contextualizar um cenário para o Estado brasileiro, em geral, um desafio enorme fiscal. Isso a gente não pode esquecer, a gente está vivendo essa realidade. Então, os estatais não é a realidade do banco, mas uma boa parte das estatais, a gente usa um termo estatais dependentes, que são quase uma autarquia, na realidade, com um núcleo de empresa, né? E elas já percebem o seguinte, o apoio do Estado está diminuindo, porque não tem dinheiro nem para o que é essencial. Então, esse contexto é muito importante para o contexto das estatais, porque a realidade das estatais, a Valéria colocou muito bem, também é multifacetada, porque tem um Banco do Brasil, que é uma multinacional, nossa, sim, e tem empresas pequenas, dependentes, que a União tem que pagar a folha daquela empresa. Então, é uma realidade completamente diferente. Eu digo que outro desafio são, dentro desse contexto, a questão da inovação está vindo
numa PG, né? Acho que vai até em linha ao que você colocou para o desafio dos bancos, das instituições financeiras em relação às fintechs, a questão do Open Bank, né? E tem uma questão que isso já embute, inovação versus punição dentro de um contexto de lava-jato, né? Que a gente saiu de um cenário de desconfiança extrema das nossas estatais, né? É bom lembrar que teve uma estatal também multinacional extremamente relevante para a economia brasileira, que um gerente tinha 100 milhões de dólares no exterior. Isso é um fato, né? Ele trouxe o dinheiro de volta, então a gente não pode falar, não foi bem assim, Leonel, foi assim, foi traumatizante a esse ponto. Mas a gente está nesse contexto, estamos com menos dinheiro, eu diria que no caso das multinacionais estatais, né, como o Banco do Brasil tem um desafio da concorrência, que está vindo muito forte, ao contrário das outras estatais que têm o Estado deprimido fiscalmente, o Banco do Brasil tem um outro desafio, que é a questão da concorrência, de que ele tem que inovar, né? E isso tem tudo a ver com governança. Estava conversando com a Ana antes de entrar aqui. Eu acredito que o desafio para o banco é maior, sim, porque os stakeholders aqui vivem essa realidade. Por exemplo, no caso do banco, no caso, quando eu falo banco, holding, né, ele vai ser cobrado acima da média do mercado, eu não tenho dúvida disso. Porque a questão da comunicação com os stakeholders, tem mais stakeholders cobrando posições muito claras em relação a isso. Talvez medidas administrativas mais ágeis dependam extremamente de uma trilha que garanta uma documentação eficiente desse processo de inovação. Então, é um aprendizado, não é um caminho fácil, mas eu digo que vai ser definitivo para o Estado brasileiro, porque a gente vai ter que trilhar esse caminho, porque o dinheiro acabou, ou no caso do banco, a concorrência chegou muito forte, as vantagens comparativas do banco, que são enormes, estão diminuindo, então o desafio se apresenta, e isso não é só para o banco, mas para as outras multinacionais nossas, que eu falo multinacionais no sentido capacidade de concorrer no mundo, né? Então, o desafio é a gente conseguir dar essa garantia para o gestor que é sim necessário inovar. A gente tem que criar esses incentivos, isso faz parte do processo de governança e prover uma trilha que garanta uma tranquilidade para essa mudança tão necessária. Em relação à lei de estatais, eu também quero só reforçar, pelo abismo que existe entre as empresas, não dá para comparar, assim, olha, todas estão no nível A, não, a gente pode dizer, todas cresceram muito, não foram pouca coisa. E isso tem muito também dos incentivos que foram dados no seguinte sentido. Olha, se você implementar adequadamente, talvez você, vamos dizer assim, tenha que sofrer menos nesse processo de comunicação interna dentro do Estado. Não, isso não é uma realidade das estatais que têm capital aberto, porque vocês já tinham uma independência realmente muito maior que as outras estatais. Mas as estatais que não tinham isso estão vivendo um momento até inédito na vida delas em termos dessa facilidade. Eu digo que, por exemplo, o processo de compras, e você vê que como você tem que estar preparado para a lei, por exemplo, para essas oportunidades, coisa que a Ana também já falou. Está na lei dos estatais. Você pode criar o processo de compras inovador. Várias copiaram a 866. Várias. Está escrito. Você podia bolar um processo de compras para ficar adequado com o seu setor. Eles copiaram o processo da 866, que é reconhecidamente ineficiente.
né? Inclusive, não tem, vocês podem procurar na lei que foi revogada, não tem nada escrito em eficiência. A gente garante outras coisas naquela lei, mas a gente não garante a eficiência. Por quê? Não se aproveitou a oportunidade. Foi uma oportunidade perdida. Daí tem outras que foram exercidas. Então, avançou, mas tem um caminho a percorrer ainda. Não, isso que você comentou agora, e colocou essa ideia de que o legislador veio para desburocratizar e alguns setores burocratizam. Eu tenho que falar, não posso deixar de comentar uma situação dessa. A BBTS, lá pelo artigo 2911 da 13.303, ela pode ser contratada diretamente pelo Banco do Brasil, sem processo licitatório. Está na lei, está previsto desde que a gente tenha preço de mercado. Existe uma discussão, o que é preço de mercado. E aí, em algumas áreas, eu insisto, preciso licitar. Falo, mas não teve uma desburocratização? É mais ou menos o seguinte, você fala, o legislador pede para avançar e você acaba recuando para tornar o processo mais burocrático. Então, realmente, é um ponto de muita observação e bem pertinente, principalmente para a atividade da BBTS. Mas, aproveitando, Paula, querendo colocar essa ideia da inovação e todo esse processo que vem acontecendo, você que tem debaixo do seu guarda-chuva área de risco, área de controle, área de cyber, ou seja, uma complexidade, área de segurança institucional também, então uma complexidade muito grande. Como é que, dentro desse processo de inovação, vocês estão adotando controles para permitir parcerias com fintechs, para estabelecer essa esteira e, principalmente, para olhar a gestão do risco de contágio? Como evitar com que um problema, lá numa parceria, possa trazer um resultado negativo para o banco, seja num problema que depois decorre de um risco operacional ou um risco de mercado e assim por diante? Como é que vocês estão olhando isso? Pergunta bastante ampla, né, Flávio? Mas, começando aqui pelo tema de inovação, e aproveitando muito o que o Leonel colocou aqui, eu sou entusiasta da inovação e o Banco do Brasil também assim o é. Então, não sei exatamente a que precisar o que vem primeiro, né? O meu entusiasmo do banco está tudo dentro disso. Nós temos, inclusive, um programa de inovação dentro da nossa vice-presidência que se chama Inovatom. E aí, o grande ponto é o encorajar essa inovação. O ter a certeza de que, ao inovar, e olhando todo esse contexto que o Leonel muito bem colocou aqui, do ponto de vista de fazer isso dentro de uma governança estabelecida, e aqui a Valéria comentou que governança corporativa, nós estamos num patamar em que, olhando as empresas estatais, olhando o Banco do Brasil, como você muito bem colocou, uma empresa de uma outra dimensão, com governança clara, em que esse nível e esse patamar, e aqui até lembrando as palavras aqui do general, que estamos num outro patamar, né, general? Então, sobre esses aspectos aqui de governança, entendo que o Banco do Brasil, sim, está num outro patamar, e aí a inovação entra dentro desse aspecto. Por quê? Porque eu tenho dentro do banco um condomínio onde todos os estatutários, todos os executivos são responsáveis pelas decisões que estão ali sendo tomadas. E a inovação, ela se faz necessária, presente, para que eu continue sendo um banco que vai estar presente, concorrendo. Nós tivemos aqui no primeiro painel todas as discussões relacionadas ao Open Banking, uma nova arena em que traz diversas outras oportunidades e riscos, e que, para eu ser célere, e para que eu consiga concorrer em mesmo patamar, com a mesma leveza que os novos incumbentes, né, e os incumbentes insurgentes estão nessa nova, vamos dizer assim, nessa nova arena, e enfrentando esses riscos, os insurgentes têm um outro tipo, e é natural, eu diria, sim, para que a gente consiga ter mais players de mercado, num outro nível de exigência corporativa, do ponto de vista de governança corporativa, num outro nível de exigência de todas as questões regulatórias, para que consiga a gente ter mais players desse mercado. Isso é natural. Perfeito. Só que eu sou uma empresa diferenciada, e que tenho que ter, e que tenho que me colocar frente a meus stakeholders dessa forma. Você muito bem colocou aqui. Então, eu tenho acionista majoritário, eu tenho acionista minoritário, eu tenho todos os meus clientes, eu tenho toda uma sociedade para prestar aqui contas, para dar transparência. Mas eu preciso inovar. Eu preciso buscar, eu preciso estabelecer parcerias. Rafael esteve aqui no painel anterior falando que, do ponto de vista de cyber, o grande caminho que nós adotamos e a estratégia que nós adotamos foi fazer parceria. E essa parceria, ela perpassa
todos os negócios do banco. Então, desde o contexto da discussão do Open Banking, como de contextos quando a gente está falando e relacionando aqui a parte de cuidar desse, né, de todo esse ecossistema que hoje, de alguma forma, nós estamos sofrendo com os ataques de cyber, mas, principalmente, de conseguir gerir os riscos de forma conjunta e aí também numa parceria com os órgãos reguladores, para que a gente abra esse caminho. Então, a lei das estatais, ela já aborda o tema da parceria, e é esse o ponto que eu acho que aqui juntos a gente pode construir esse caminho para poder ter essa celeridade e não incorrer em riscos de contágio, como você muito bem colocou. Uma parceria mal feita, né, uma parceria em que nós não avaliamos e não fizemos um processo de due diligence muito bem feita do nosso parceiro, traz, sim, riscos importantes de contágio, de imagem para um banco com tantos clientes, com tanta responsabilidade na sociedade como o Banco do Brasil, por exemplo. Então, é fundamental que esse caminho seja construído conjuntamente, com transparência, com essa interlocução. Eu acho que os órgãos reguladores, eles nos ajudam, e você comentou, né, colocar sempre num novo patamar. Você está num determinado nível, você vem uma nova exigência. Essa nova exigência, ela nos desafia a entender melhor, a buscar, a antever, como eu comentei na sua pergunta anterior, esses riscos, e aí, sim, mitigar esses riscos de contágio para que eu consiga, a partir de uma seleção de um parceiro que vai me contribuir, que vai dar celeridade para que eu transforme, para que eu consiga, né, ter mais 200 anos aí do ponto de vista de novos negócios, de interação com todo esse ambiente novo que a gente convive e com o novo comportamento da sociedade, entender o behavior do meu cliente, eu preciso, sim, de ter parcerias que já, né, parceiros que, de alguma forma, e aí, com todo o cuidado que nós já colocamos aqui, né, eu não estou falando de parcerias onde o meu core estejam lá de alguma forma expostos, não, mas parceria onde a inteligência me ajude, aonde não só a questão operacional, mas também o pensar conjuntamente, o co-criar conjuntamente, faça com que a gente tenha essa celeridade e mitigue o risco de, né, não tendo todo esse olhar, toda essa estrutura. E aí a governança corporativa é fundamental para que eu tenha esse processo de due diligence bem estabelecida na seleção de parceiros aí. Perfeito. Bom, a governança do Banco do Brasil ela é bem reconhecida. Isso é um ponto destacado. Isso transpõe o banco e vai para todas as LBBs. Acho que essa filosofia, essa forma do Banco do Brasil de atuar, ela realmente ela coloca sementes em todas as LBBs. Isso gera um benefício muito importante. Outro assunto bastante importante diz respeito à ESG. Acho que esse é um tema que não tem como fugir. A gente pode tratar esse tema de vários aspectos. Risco climático, acho que é um ponto. Podemos ir pela ótica de risco. Temos a ótica o social e, obviamente, toda a parte de diversidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Valéria, como é que você tem visto essas transformações ESG? Quais são as inovações mais avançadas que a gente pode observar, o que tem de diferente? Ou seja, falar a ESG, eu diria que é o seguinte, todas as empresas vão falar, isso aí não vai ter muita diferença, não vai ter nenhuma que não vai estar dizendo, mais ou menos está todo mundo falando. Mas o que é realmente aquilo que você olhou e falou, olha, aqui tem uma coisa diferente, isso aqui realmente é uma coisa inovadora, é diferente e agrega valor que o cliente percebe? Olha, eu acho que primeiro é importante trazer que Primeiro, a gente descobriu a ESG e ele veio à tona. A gente fala sobre questões de responsabilidade corporativa, de sustentabilidade há mais de 20 anos. Mas o fato é, a pandemia trouxe uma questão que levou todo mundo para suas casas e forçou as pessoas a pensarem, espera aí, se acontecer algo pior do que isso, que é o caso das mudanças climáticas, não vai ter vacina para solucionar o problema. Então, a gente precisa começar a mitigar o problema agora. É preciso que as empresas reduzam o impacto. Por quê? Porque os investidores perceberam que o risco é enorme, né? O risco das mudanças climáticas acontecerem, de cidades sumirem, e todo mundo já percebeu isso, é o que você falou.
Então, o que as empresas estão e precisam começar a trabalhar é olhar para o seu próprio negócio. Será que eu preciso mudar o meu modelo de negócio? O que no meu modelo de negócio eu preciso mudar? Minha matriz energética, o uso da água, o uso da terra, como eu trato as pessoas. A gente vive numa sociedade no Brasil cada vez mais desigual, a pandemia trouxe isso. Como é que a gente faz para incluir as pessoas nesse mundo tão moderno que a gente vive hoje, né? Eu ouvi aqui hoje falando, olha, o cybersecurity é só o começo, porque vai vir muito mais, né? O Facebook está falando de meta. Eu vi um filme do Facebook sobre as pessoas terem reuniões. Da próxima vez que eu vier aqui, sei lá, daqui a 5 anos, eu não preciso vir. Venho eu aqui com o meu avatar, né? Ou seja, como é que eu incluo essas pessoas para dentro desta sociedade inovadora? E aí, o que as empresas estão falando? As empresas têm um papel primordial. Elas precisam trazer as pessoas para o processo de inclusão. Então, existe um papel da empresa privada, que ela precisa assumir isso para ela. Ela não pode depender. O primeiro, o segundo e o terceiro setor precisam trabalhar juntos. E a empresa privada precisa assumir esse papel de agente transformador. E como é que ela tem que fazer isso? Ela vai fazer um upskilling das pessoas, vai treinar as pessoas, vai entender que, na verdade, os investidores, eles estão falando, se você não mudar o seu modelo de negócio, eu não vou mais investir em você, eu vou investir no outro, que já começou com modelo de negócio diferente. Então, isso é o que está mudando. E outra, a gente tem uma nova cultura de uma nova sociedade dos jovens que estão aí de 20, 30 anos, que não aceitam mais comprar o produto pelo produto. Quando eles vão comprar uma água, eles vão olhar, peraí, de onde vem essa água? O que essa empresa faz? Como ela contrata? Como ela deixa de contratar? Como é que ela usa a matriz energética para retirar essa água? Então, a novidade é essa, precisa mudar o modelo de negócio. E a governança, ela vem como? Ela vem para ajudar a estruturar essa mudança, a construir o processo estratégico. A gente fez outra pesquisa de novo, que eu vou falar, com conselheiros de administração. Qual é o tempo que os conselheiros de administração hoje usam? O que eles fazem com o tempo deles? Eles dizem que 89% do tempo deles é para falar de estratégia e transformação. Eu vou falar para vocês que 3 anos atrás, eu diria que 70% do tempo deles era para fazer monitoramento e controle. Mas a gente já evoluiu na governança e essa é a grande evolução. Não, perfeito. Eu acho que foram bons insights, principalmente do que as empresas precisam fazer. Ou seja, essa ideia da preocupação no modelo de negócio é um risco de estratégia. Se você não mudar o seu modelo de negócio, ou melhor, mudar se for necessário, ou então surfar na onda se o teu modelo de negócio já está aderente, porque isso realmente bate no teu risco de estratégia. Então, é um ponto bastante importante. E, Leonel, um assunto que é bastante relevante, voltando lá para 13.303, nessa parte de parceria, lá na BBTS a gente sempre fala o seguinte, nós assumimos o risco do negócio, mas nós não incorremos no risco legal, nós não incorremos em risco de compliance. Ou seja, quando eu estou falando de risco legal, não estou querendo usar aquela generalização do risco trabalhista, do risco de demanda contingente, que pode acontecer. Eu estou falando do risco legal no sentido de que a gente não pode ter um modelo de negócio ou decisões que infringam a lei. A gente tem que seguir a lei. Mas quando a gente vai falar na parte de parcerias, e isso é uma necessidade, a gente está num mundo novo. Não temos muitos exemplos. E principalmente quando a gente vai colocar, por mais que a lei traga a ideia de novos processos de compra, isso ainda, a lei 8666 ficou muito tempo enraizada, ela gera repercussões culturais. O que a gente pode olhar, tomar de cuidado, e como que a gente pode, mais ou menos, entrar nesse caminho de parcerias sem que a gente gere algum problema de compliance, algum problema de infração normativa ou legal? O que a ACGU tem visto em relação a esses temas? Primeiro, deixar bem claro que aquela questão da inovação versus o medo está aí, né? A parceria veio como uma grande solução, pouca coisa foi feita. Assim, a realidade foi essa.
Então, a gente enxerga claramente que ainda é uma avenida para o Estado, as empresas exercerem essa possibilidade de inovar, né? Assim, eu acho que a questão das parcerias, eu diria que o principal é a gente tentar, primeiro, conhecer o seu parceiro. Eu acho, o que a Ana colocou, hoje, com a lei anticorrupção, dependendo do parceiro que você convida a entrar na sua casa, pode ser o fim também, assim, pode ser o fim de uma grande história, pode ser ali, né? Então, você tem que conhecer muito bem o seu parceiro, né? Isso é uma medida gerencial. Na parte de controle, que eu diria que cabe mais, assim, a CGU, a discussão de, talvez, fazer um processo de documentação conjunta, chamar os atores, falar assim, ó, estamos pensando em abrir um processo de parceria, e ir conversando para tentar montar essa parceria. E assim, eu não estou falando que foi inexistente, tem alguns casos que se conseguiu avançar, eu acho que inclusive na própria BBTS, e que a gente acredita que a gente vê com bons olhos, que mostra o seguinte: a inovação venceu o medo. Porque, na realidade, de novo, no contexto que a gente está, quem ficar com muito medo vai ser atropelado. Também, ele tem que entender que o medo funciona das duas maneiras. A concorrência, o mercado está chegando, e no caso das outras empresas, em especial as estatais dependentes, elas sabem que a União está numa situação difícil, desafiadora fiscalmente, no mínimo, para dizer, eles sabem que eles vão ter que inovar. Então, eu acho que essa construção, e a BPTS, eu diria, fez um acerto até para ter mais certeza das decisões, e no final, de novo, não é garantia de 100% de sucesso, isso é gestão, né? Então, foi um projeto que foi pensado, planejado, muito bem planejado, e eventualmente pode até não dar certo, ou não dar certo da maneira que se previu, mas pelo menos foi mais uma ferramenta à disposição da empresa. E a outra coisa que eu gostaria de fazer um convite, isso para todos os colaboradores do banco, é um convite para a gente repensar os controles. Assim, a medida legal, eu acho que também é negociável, né? Assim, eu acho que se tiver alguma coisa legal que esteja atrapalhando muito o desenvolvimento da empresa, a CGU se coloca à disposição para a gente fazer um estudo conjunto, fazer uma mudança legislativa, mas enquanto ela existir, tem que ser cumprida. Assim, não tem que nem discutir. Mas o que a gente tem visto nas organizações burocráticas, é lógico que isso é muito forte para a administração direta e as estatais dependentes, mas eu arrisco, que eu já vi coisas em estatais com capital aberto, que o fenômeno de construir controles, imaginando que mais controles é bom, acaba prejudicando muito o negócio. Porque não é bom. Não é mais controles, é melhores controles, é uma construção junto. Hoje, com a realidade tecnológica, é possível construir isso. E existem parâmetros de conformidade que começam a ser criados dentro das estruturas burocráticas, que daí o que acontece? O pessoal às vezes fica até chateado com a CGU ou com o próprio tribunal, mas a primeira verificação que a gente faz em qualquer auditoria é de conformidade. Se a própria instituição definir um parâmetro de atuação, e às vezes é um parâmetro real no dia a dia, a gente vai observar, vocês não estão cumprindo os próprios padrões que vocês definiram. Então, eu convido, em especial as áreas de controle, a auditoria, que tem um processo legítimo muito forte nesse papel, a repensar e discutir os controles junto com os gestores. Porque, eventualmente, tem controles, hoje os controles perdem, os controles construídos perdem a vitalidade muito rápido. Perde muito rápido, não só pela concorrência, mas pela própria transformação tecnológica. Então, é só fazer esse convite, mas, de novo, eu acho que é possível e tem que ser possível inovar. A sua fala foi muito, muito feliz, porque
nos trouxe duas situações importantes. A primeira, e eu tenho que fazer esse reconhecimento, às vezes tem muita gente que acha, tem medo de auditoria, ou tem medo da CGU, e o papel que a CGU teve no auxílio da BBTS foi ímpar, foi extraordinário, nos ajudou a melhorar o processo, então foi realmente importante. A gente tem hoje realmente uma parceria construída à luz da 13.303, aprimorada graças aos ensinamentos. Então, primeiro ponto, acho que é essa visão proativa da CGU e não reativa, acho que é muito importante. O segundo ponto que você colocou foi essa ideia do controle. Se você está colocando, você tem que cumprir, mas será que era necessário? Então, essa reflexão da própria qualidade do controle, acho que são pontos muito essenciais. E pegando essa qualidade do controle, Paulo, eu queria abordar um tema que me parece que agrega muito valor, que às vezes a gente olha essa ideia do controle como algo que é para não passar uma determinada linha, mas ele pode contribuir muito para a geração de valor. E eu queria pegar um exemplo do que tem lá na DICOI, lá do banco, nessa parte do SIM, da solução de problema. Como é que o controle ajudou o banco a melhorar a satisfação do cliente? Obrigada, Flávio. Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria, pegando aqui o ponto que o Leonel trouxe, e que é o exercício que nós no banco, há mais ou menos 2 anos e meio, vemos fazendo aí, que é estabelecer os controles no designer, né, do produto. No momento em que o gestor está pensando em colocar um produto, um serviço no mercado, ali, naquele momento, ele já está pensando, né, exatamente o que ele precisa fazer de verificação para que a operação dele, para que o negócio dele, para que o produto dele, o serviço dele, seja sustentável. E nós aqui falamos no painel anterior da Arena Open Bank, eu vou utilizar, porque como, né, foi discutido aqui bastante isso, como que eu estou dentro desse contexto novo, falando de oportunidades em que os nossos hoje consumidores não querem mais, são multibancarizados, eles não querem mais necessariamente para consumir um produto ou um serviço de uma determinada instituição ser correntista. Como que eu vou garantir, né, que eu estou fazendo um negócio com aquele mesmo, que aquele cliente é aquele cliente mesmo? Então, dentro desse contexto, na hora que a gente está pensando num produto, em oferecer, né, para um não correntista, em que todo o processo do Know Your Customer, ele é diferenciado num ambiente digital, né, para poder falar, essas questões e esses pontos de identificação, só para poder citar aqui um exemplo de um onboard, a gente falou aqui de identificação facial, o Pedro comentou, comportamental, tudo isso tem que estar inserido ali no designer da solução, no momento da solução. Isso tem que acontecer ali. Eu não posso, depois que eu fiz, colocar controles para poder entender se Maria era Maria, se João era João. Porque aí sim eu estou colocando camadas adicionais na segunda linha de defesa, né, na segunda linha e não na primeira linha, ali no gestor, pensando no risco do seu negócio. Coronel Fontinelli foi muito bem aqui, né, para mim, na exposição dele, quando ele colocou, né, que gestão de risco é base, é alicerce, e é para tudo, em todo o contexto. Então, não é o controle pelo controle, muito pelo contrário. Na verdade, a gente quer que o controle seja como a mão invisível da economia, que ele seja invisível, que ele esteja acontecendo por trás e eu nem perceba, porque é assim que eu garanto uma experiência fluida. Porque pense, tudo que é produto, tudo que é serviço, gente, é commodity. O que nos diferencia? A experiência, a credibilidade. Isso que nos faz diferente. E aí, é neste momento, né, no entendimento e na discussão com os gestores, no pensar, na hora de fazer o design do seu produto, da sua solução, da sua esteira, os controles estarem ali, de forma eficientes, transparentes, segura e dando credibilidade e sustentabilidade para o negócio. E aí, pensando em todo esse contexto, em todas essas questões, realmente lá dentro da diretoria de controles internos, isso tem sido aí uma pauta constante de discussão, inclusive, se o controle, e aí é um outro ponto, se com o controle eu perco 10, sem o controle eu perco 10, tira o controle. E o controle também tem custo. Ele não está eficiente. Vamos pensar de novo? Vamos reestruturar?
É isso que a gente tem feito. E o SIM, dentro desse contexto de risco operacional, a solução que o Flávio comentou aqui, que nós implementamos, inclusive o pai dessa solução está aqui na nossa plateia, foi o Rafael Giovanella, ele é o pai dessa solução. É dentro desse contexto de olhar para uma situação em que, de alguma forma, e aí a gente tem que pensar em soluções estruturantes, mas eu também tenho que pensar, enquanto essas soluções estruturantes estão acontecendo, nós temos que pensar que o banco tem 203 anos, tem um legado, então eu também tenho que cuidar deste legado, né? Pensar como construir os novos produtos já com esse racional, mas tratar o legado, para que eu realmente consiga trazer a satisfação para o meu cliente. Foi dentro desse contexto que surgiu a solução SIM, que ajuda, dentro da experiência do cliente, a fazer uma devolução imediata, o que a gente chama, né, de satisfação garantida, seu dinheiro de volta. Nós temos também no Banco do Brasil. Então, uma compra não reconhecida, uma reclamação, porque eu tive algum problema com o meu cartão de crédito, eu tive algum problema com alguma fatura, eu tive algum problema de um débito que eu não reconheço, de uma tarifa, uma cobrança indevida dentro da minha conta corrente, a gente devolve esse valor contestado pelo nosso cliente por via dessa solução imediatamente, para que aí a gente estabeleceu alçadas, e aí depois nós vamos estudar dentro de casa quais foram as motivações e se de fato era devida ou não. Mas ali naquele momento a gente está buscando e fazendo a empatia com um cliente que chega e de alguma forma eu fui fraudado, eu tive algum problema, eu não reconheço essa compra, então, portanto, a gente aqui devolve, até porque isso nos ajuda do outro patamar, porque se ali eu não resolvo, ele vai para outras esferas. E o Marcelo Kitamura está aqui conosco, o nosso ouvidor, ele muito bem assim o sabe, vai desembocar tudo lá nele, vai tudo para a ouvidoria. E depois, se não resolver, se ele não conseguir resolver, vão para os órgãos reguladores. O Banco Central tem lá, né, toda a questão das reclamações, né, procedentes do Banco Central. Então, tudo isso gera uma situação, né, que é uma insatisfação para a sociedade, uma falta de credibilidade, que é o que a gente não quer, sem contar que todo esse contexto a gente também mitiga a questão do risco legal, das perdas operacionais, porque se ele não resolveu, ele vai abrir uma ação contra o banco. E ali eu poderia ter resolvido tudo imediatamente, atendendo, e depois, né, como a gente chama, né, da porta de fora para dentro, estudar o caso e ver aonde foi a falha e se é procedente ou não. E soluções como essas e várias outras também a gente vem implementamos também o índice de qualidade das vendas, em que é importante, né, você faz hoje, tem essa relação, mas você tem que saber como que tudo isso foi bem feita, né? É exatamente isso, atendeu a necessidade do nosso cliente, o produto está adequado, tem algum problema ali que não está em conformidade com o que o cliente esperava. Então, todo esse contexto ele é mensurado, né, no índice de qualidade de vendas, em que a gente avalia cada venda feita dentro do banco, e isso aí, numa analogia, né, em que a gente, quanto mais bem estruturados estamos, como melhor fazemos e capacitados fazemos as nossas vendas, também o nosso corpo funcional é assim remunerado em função disso. É excelente esse ponto da pensar o controle para melhorar user experience, ou seja, você deixar para que o cliente tenha uma satisfação porque você pensou desde o início como que esse produto é construído e se tem algum problema, resolver imediatamente esse problema. Isso é fantástico e realmente isso faz a diferença, pensando o Banco do Brasil sendo protagonista nesse processo, isso é realmente algo diferenciado e a gente tem trazido essa mesma filosofia para o BBTS e tem dado bastante resultado. Mas a gente hoje, no dia de hoje, a gente trouxe muito debate sobre a parte de Open Bank, Open Finance, e, obviamente, um ponto importante é a parte digital, a transformação digital. Essa talvez seja um ponto, Valéria, que está grande parte dos conselhos falando da estratégia, estão discutindo transformação digital. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nos outros painéis, a gente está vendo isso aqui também nesse painel, a gente discute a parte de risco cibernético, e a gente parte também, não apenas a parte de risco cibernético, mas também olhamos a esfera do risco de compliance, do risco operacional. O Giovanella comentou que cyber está sempre ali entre os riscos mais destacados. Se a gente tirar o cyber dentro do contexto operacional, o risco operacional também talvez seja um dos mais evidenciados, isso há anos. E aí eu coloco a seguinte pergunta.
Como é que os conselhos de administração estão olhando essa parte de gestão de riscos? Como é que está sendo essa composição? Só estão olhando negócio, transformação digital? Qual a importância de ter um conselheiro com experiência e vivência em risco? Primeiro, gestão de risco é fundamental. Só queria voltar aqui, porque vocês dois estavam falando e eu estava pensando em forma e essência, né? Só para a gente fechar aqui o que vocês estavam falando, você pode ter uma série de formas, mas se você não tiver a organização pensando em compliance e gestão de risco como uma cultura de compliance e gestão de risco, você não consegue efetivamente fazer a mudança, porque gestão de risco é papel de todo funcionário da empresa, todos os níveis da organização. E aí vem o papel do conselho. O papel do conselho é pensar em uma cultura de compliance. E uma cultura de compliance não é só monitoramento e controle, né? Quando a gente viu o problema que a gente teve na Vale, qual foi o grande problema? Foi o medo de falar a verdade. Então, até que ponto as empresas, elas estão... Os líderes das empresas estão falando, olha, eu estou aberto a ouvir. Então, a tecnologia ela é fundamental. Ela é fundamental porque, se não tivesse tecnologia, a gente não estaria vivendo esses 2 anos que a gente viveu graças à tecnologia. Mas a gente precisa ter o toque do líder falando, eu estou te ouvindo, eu sei o que você está falando, deixa eu entender. E isso é uma cultura de compliance, é uma cultura de você trazer isso. E o papel do conselheiro de administração é trazer essa cultura, é estar aberto a ouvir, é sair da sala de reunião e conversar com as equipes, é entender o que está acontecendo no negócio, é fazer a pergunta certa, garantindo que as pessoas, mesmo à distância, continuem se conversando, continuem tendo relações de confiança. Porque se você não tiver relação de confiança, não adianta você ficar fazendo milhares de sistemas de compliance. Porque se você não tiver essa cultura, quem quiser fazer errado vai fazer. De qualquer jeito. Então, o papel do conselho é entender o risco, saber por que aquilo aconteceu, mas fazer as perguntas certas, entender as pessoas, entender quais são os movimentos, por que aquela informação não chegou? Porque o grande problema é que, às vezes, a informação não chega no conselho. Como é que você trabalha isso e garante que, efetivamente, você construa relações de confiança dentro de uma organização? Essa é a grande diferença. Ou seja, a gente pode até pensar aqui um outro prisma, sem descartar o prisma que está sendo tão discutido, né, dentro da filosofia ESG, da diversidade, também diversidade de conhecimento. Exato. Também é um outro ponto, eu acho que é importante. Perfeito. Bom, estamos chegando no final. Eu queria abrir agora para os comentários finais. Queria primeiro, Leonel, começar contigo, para que você faça as suas últimas considerações, sinta-se à vontade no tempo necessário para destacar um pouco desse conhecimento e também da relevância dessa pauta de gestão de riscos, de controle, de governança dentro do espectro também da própria CGU. Mas fique à vontade para entrar em qualquer tema que você achar necessário. Bem, eu, quando é com a administração direta, que a gente vem falando muito sobre governança, gerenciamento de risco, tentando fomentar isso dentro da administração direta, a gente já percorreu algum caminho. Lógico que o banco está numa situação hoje ainda bastante privilegiada, pegando o banco como um parâmetro. Então, a gente está tentando fomentar, mas assim, uma coisa que me preocupava muito, e depois eu comecei a ver alguns escritos sobre o tema, e a gente tem que reforçar isso, é a questão da governança do parecer ser. E a Valéria falou de uma coisa, de uma situação, que eu li um livro que não menciona essa situação explicitamente, mas eu tenho quase certeza que é sobre essa situação que está sendo tratado no livro. Pelo menos um dos capítulos, que é o medo de falar a verdade, pode gerar desastres mesmo. O livro a governança, Caixa Preta da Governança, da Sandra Guerra. E olha que eu não conheço, então é um merchan aqui descompromissado. Ela mesmo. vai ficar feliz. Eu achei excelente, porque ela traz a questão da diversidade do conhecimento. É um livro que merece ser lido, porque mostra que a cultura tem que estar nos ossos da organização. Isso que a Valéria falou é muito forte.
porque se a alta administração conseguir transmitir isso para os colaboradores, é a maior segurança que a empresa vai ter. Vai ser isso. É muito mais que uma norma escrita. E eu tenho uma preocupação muito grande na administração pública com as normas escritas. A gente é uma usina de normas. A gente tem uma capacidade descomunal de normas na administração pública brasileira. E, inclusive em empresas, eu posso falar. A capacidade de a gente produzir normas e se enterrar a si mesmo em cima dessas normas, não pensando que a gente está num ambiente que, eventualmente, o concorrente do lado não está nessa situação, acaba gerando prejuízos para nós. Então, eu só queria enfatizar 2 pontos. Governança para exercer não funciona. Não, cumpri todos os requisitos, lá na estante lá do Conselho de Administração, tá show. Não é. A diversidade de conhecimento, e lá no livro a Sandra Guerra não fala só de diversidade de conhecimento, ela defende muito a diversidade de pessoas, gêneros, backgrounds, ela defende muito isso e traz números provocativos para suscitar isso. Então, eu quero reforçar inclusive a ex-ministra da AGU, a Grace Mendonça, ela falou assim, na minha opinião, na legislação atual, essa governança de parecer ser é um crime, é fraude. Então, esse é o risco que a gente não pode... E qual a chance de evitar isso? É trazer isso na cultura da organização. Mais que um manual, o funcionário enxergar seu papel nesse contexto de estratégia. E eu fiquei muito feliz com outra fala da Valéria, falando exatamente que saiu o monitoramento e controle e a organização. Eu não tenho dúvida que estratégia, vai melhorar os controles. Porque os controles têm que ter um objetivo, é a estratégia da organização. O controle sem coleira é um risco. Na administração pública, eu te digo, é um risco maior ainda. De novo, voltando à questão, fechando com a questão da usina de normas. Eu sei que talvez não seja tão atrelada à realidade do banco, mas a gente tem que se policiar. Um caso pequeno, eu já passo a palavra. O ministro estava sumindo, assim, e ele ficou chocado, e eu também fiquei, quando ele foi falar com a gente, lá na CGU, para liberar a verba de uma política pública, ele tinha que cumprir 89 requisitos. Eu nunca tinha visto isso, porque normalmente a administração, a esplanada é super eficiente para liberar recurso. O problema é administrar o recurso lá na ponta. Aí a gente começa a ficar até com problema. Mas nesse caso a gente começou a criar problema na liberação. E isso chamava atenção. E daí o ministro falou assim, eu juntei minha equipe e falei assim, como está acontecendo isso? Ministro, esquece. O pessoal do Ministério falando, lei, Tribunal de Contas, determinação do Tribunal de Contas e recomendação da Controladoria Geral da União. Você não tem o que fazer, você está amarrado. Você vai ter que cumprir as 89 requisitos. Daí ele falou, não, vou fazer um grupo de trabalho, eu sou político, vou lá no Congresso, vou no Tribunal, vou na CGU, vou tentar convencer que isso não é razoável. Daí ele pediu o quadro, exatamente com essa funcionalidade. Chegou no final, eram 8 pré-requisitos de lei, determinação do TCU e recomendação da CGU. Os 81 lá, os 79 que foram criados na própria estrutura administrativa do Ministério, que foi criando, não, a gente teve esse problema aqui, agora a gente vai pôr mais uma aqui. E isso demonstra 2 coisas. A nossa capacidade de criar coisas que vão gerar uma porta, A ministra Carmen Lúcia falou não muito tempo atrás, excesso de burocracia facilita a corrupção, porque são 89 requisitos, com certeza ninguém cumpria. Então, aquela coisa, o muito amigo cumpria 5, o não muito amigo 50, e que não era amigo não conseguia. Então, isso, na realidade, mostra o seguinte, essa cultura, a gente tem que
realmente fazer controles gerenciais e acompanhamento, como a própria Ana falou, como é a realidade do banco. É ter essa clareza de custo-benefício para se evitar impedir a realização de uma política ou de objetivos de uma empresa, né? Então, seria isso. E resiliência, né? Eu acho que essa aí é a resiliência, porque os tempos não são fáceis e vão ficar mais difíceis ainda, eu desconfio, no contexto do país e os desafios. Só pegando as falas dos 3 painéis aqui, você fala, bem, a gente vai para o combate agora, né? O general está aqui, agora é combate. Então, ter esse espírito de resiliência que, atingindo e entendendo essas premissas, com certeza os resultados virão mesmo nessas adversidades. Você tem razão, Leonel. Lá no setor público, o gestor, o ordenador de despesa, ele tem sempre muito receio. Isso é importante, mas entender, ter uma boa burocracia que entenda como é que fazer os processos e ter essa possibilidade de conversar com a CGU, isso faz toda a diferença. Eu também não posso deixar de destacar que eu passei por isso e vocês lá na CGU foram fundamentais para ajudar a liberar e para que a gente tivesse o dispêndio público na execução de política pública, que também é algo que faz a diferença, mas você tem que fazer acontecer e isso, de fato, a CGU também teve um papel muito importante em contribuir isso lá na época do Ministério da Segurança Pública. Mas antes de passar para a Paula, que eu quero, Paula, que você conclua como representante do Conselho Diretor do Banco, eu queria passar essa última ainda para a Valéria poder fazer as suas considerações, Valéria. Obrigada. Bom, como o Bezerra falou, o nome do jogo é cultura de governança, é transparência, é a gente pensar que olhar os riscos é importante, mas a gente precisa olhar para as pessoas, né? O que a gente aprendeu na pandemia é que as pessoas fazem a diferença e que, portanto, a gente precisa trazê-las para a gente fazer essa construção de estruturas, formas, sistemas, mas tem que pensar que elas têm famílias, têm parentes e que a empresa ela precisa exercer esse papel de agente transformador da sociedade, para o bem comum da sociedade. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Paula, como representante do controlador, membro do Conselho Diretor do Banco, as suas últimas considerações, tempo que for necessário. Obrigada, Flávio. Primeiro, agradecer ao convite, agradecer a presença de todos que estão aqui, que estão nos acompanhando também, a organização, a presença aqui do Leonel, da Valéria conosco aqui nesse painel, a presença aqui do general, do coronel, de todos os outros, né, que estão conosco aqui. Para ter um tempo, né, para a gente ter essa oportunidade de forma presencial, bater um bate-papo sobre todas as angústias, agonias do momento e oportunidades, sempre oportunidades. Leonel encerrou aqui falando que a gente tem que estar pronto, né, que o que vem pela frente é um combate. Então, o que eu queria dizer é que a tropa do bebê está de prontidão. E aí, dentro desse contexto, e aproveitando aqui a fala dos colegas, algo ficou aqui comigo, eu escutei medo, mais de uma vez. Medo de inovar, né? Medo de dizer a verdade. Nós temos que ter coragem. E para ter esta coragem, e para ela não ser uma coragem que ela não esteja bem fundamentada, a gestão de riscos, a governança corporativa, o compliance, são pilares para que a gestão das empresas ela alcance um patamar, um novo patamar, um patamar em que isso traga um diferencial competitivo e, de fato, a sustentabilidade dos negócios. Muito obrigada. Muito obrigado, Paulo.